Bem, boa tarde aos resistentes que ainda aqui estão. Eu agradeço ao Dr. Sérgio Barroso o convite para estar nestas jornadas e quero cumprimentar os colegas da mesa. Para mim é sempre um prazer vir a Évora. Muito obrigada pelo convite. Vamos então, eu estou cada vez mais rouca, falar deste assunto que é muito controverso e pelo que estou a ver vai continuar a ser. De facto, o estadiamento ganglionar é um dos fatores prognósticos mais importantes no tratamento depois do cancro da mama. Não vou falar aqui do gânglio sentinela, o doutor Joaquim Abreu já falou muito sobre isto, e vou dizer que realmente o gânglio sentinela consegue predizer o estado da axila em cerca de 95% dos casos. Os falsos negativos são de 5 a 10%. As recorrências são baixas depois de um gânglio sentinela negativo, são de 0 a 4,5%. Dá informação suficiente na seleção dos tratamentos adjuvantes e as complicações são bem menores do que quando se faz o esvaziamento axilar. Os dados fornecidos pelo gânglio sentinela podem-se estabelecer normogramas em que se colocam alguns destes dados, como o número de gânglios sentinelas identificados, o número de gânglios sentinelas positivos, o tamanho das metástases nos gânglios sentinela, a extensão extraganglionar, o tamanho do tumor, a histologia, e obtêm-se estes normogramas que conseguimos predizer o número de gânglios positivos que não os gânglios sentinelas. Este é um dos exemplos, é um normograma do Memorial Sloan Kettering, mas há vários outros. Por outro lado, também os métodos imagiológicos que se usam atualmente nos ajudam, de algum modo, a saber o número de gânglios que temos na axila e o que para nós, radio-oncologistas, é muito útil, uma vez que podemos usar muitos destes métodos para a fusão de imagens com os nossos próprios taques de planeamento e, portanto, irradiarmos uma zona muito mais diminuída e fazermos uma irradiação muito mais focalizada e, portanto, com muito menos morbilidade. Lamento, vou ter que mostrar os ensaios que já foram, enfim, aqui falados, vou falar o menos possível. Neste ensaio é só para mostrar que realmente se conseguiu fazer com o gânglio sentinela um mapping da axila em 97% dos casos, o que é muito bom, embora haja 9,8% de falsos negativos, e parece que estes falsos negativos se devem aos métodos utilizados ou à experiência do cirurgião que faz a técnica. Em relação aos dois grupos que estão em cima descritos, não houve alterações significativas nem no controle local, nem na sobrevida livre de doença, nem na sobrevida global. Em relação à disseção axilar versus não disseção, portanto, só mantendo, no caso do gânglio sentinela positivo, há estes dois estudos que também já foram aqui falados. Eu vou falar, eles têm conclusões idênticas, embora o de baixo, o segundo estudo, é mais em micrometástases. Portanto, vou-me debruçar sobre o Z0011, que é o estudo que deu origem a debates e que tem também alguns, é um estudo considerado também underpowered, e isto porque teve problemas no tratamento estatístico e também porque alguns doentes mudaram de fluxo, saíram dos grupos em que estavam encaixados, e não sei se tinha mais algum problema, mas estes tinha. E, portanto, mas apesar de tudo, consegue-se tirar deste estudo que houve um número grande de doentes que também não atingiu o número previsto atingir, essa foi outra das razões, porque também era underpowered, e aos 6 anos não havia diferenças também estatisticamente significativas entre os dois grupos, nem no controle local, nem na sobrevida, nem na doença livre de doença. Portanto, pode-se concluir daqui que realmente que a disseção axilar não era necessária, bastava só o gânglio sentinela. Há mais estudos que comparam a disseção axilar com a radioterapia axilar
Estes são os com mais número de doentes e randomizados. O Amaros é o último, que vou-me debruçar um pouco mais. Vou mostrar os outros, já foram aqui mostrados, aliás, pelo Dr. Joaquim Abreu. Vou só mostrar em fugida. Portanto, o esquema foi sempre cirurgia conservadora com disseção axilar, mais radioterapia mamária. E no grupo 2 foi a disseção axilar, mais radioterapia mamária e ganglionar. E o que se verifica é que, nos casos que fizeram também a radioterapia ganglionar, as recorrências locorregionais, a distância e sobrevida total foram menores. Claro que houve um grupo de pneumonites mais aumentadas, mesmo assim um número baixo, e o edema do braço também aumentou. Neste outro estudo, também que já tem um recuo de 25 anos, concluiu-se que o controle local foi superior a 97% com disseção axilar ou com a radioterapia. Neste grupo, apenas o que fizeram mastectomia total tiveram uma recorrência maior, na casa dos 20%. Este outro estudo francês do Instituto de Curie é um bocado confuso, porque a parte da radioterapia tem várias incidências sobre a cadeia mamária interna e os gânglios supraclaviculares. No entanto, aos 15 anos, a sobrevida total e livre de doença é sem alteração nos dois grupos e não difere entre o grupo que fez radioterapia axilar, que era isto aqui a fonte da nossa questão, e a disseção axilar. A recorrência isolada foi ligeiramente maior no grupo que fez radioterapia axilar, mas não é significativa. E o tal estudo Amaros. Este estudo, que realmente também é underpowered dado o número pequeno de eventos em relação às recorrências, mas, apesar de tudo, houve uma randomização dos doentes e eu vou falar do linfedema, que realmente a diferença foi abissal entre a cirurgia, o grupo que fez cirurgia e o grupo que fez radioterapia, é quase o dobro, não é pouco mais, é quase o dobro. A alteração da mobilidade do braço e a qualidade de vida, não houve diferença entre os dois grupos. Isto é aqui o linfedema, a azul é a cirurgia e a radioterapia está a castanho. Em relação às complicações cirúrgicas, claro que foi maior no grupo que fez o esvaziamento. Em relação às parestesias do braço, também foi ligeiramente maior no grupo com radioterapia até ao ano, mas depois, no terceiro e ao quinto ano, não se confirmaram. Não houve diferenças na sobrevida livre de doença, na global, nem nas recorrências axilares. Portanto, aos 5 anos, o controle locorregional com a cirurgia e com a radioterapia foi idêntico, não sendo possível determinar a inferioridade de nenhum dos tratamentos, dada a baixa recorrência, como disse antes. Portanto, a pergunta deverá a disseção axilar permanecer como tratamento standard no caso do gânglio sentinela foi posta, porque realmente não houve uma vantagem de um em relação ao outro. Entretanto, saíram estes estudos, que eu não posso deixar de mostrar aqui, porque de algum modo têm que ver com a irradiação da axila também e da parte dos outros gânglios da cadeia mamária interna, e em que, efetivamente, há um benefício nos vários grupos que fazem a radioterapia da cadeia mamária interna e do médio supraclavicular, com aumento da sobrevida global, nas doentes de baixo risco e até nas doentes com gânglios axilares N0 e que fizeram hormonoterapia e quimioterapia. Deve-se lembrar que o envolvimento microscópico da cadeia mamária interna, quando a axila é negativa, anda à volta de 3,9, mas quando a axila é positiva, anda à volta de 16,6. E no caso dos tumores serem centrais ou dos quadrantes internos, este número duplica. Portanto, tornou-se a analisar aqueles estudos antigos, que já havia, que têm um recuo enorme, como o estudo dinamarquês que aqui tenho, e mostrou-se que, além dos 4 ou mais gânglios, a irradiação supraclavicular, também no grupo com 1 a 3 gânglios há benefício no controle locorregional e na sobrevida. Nesta meta-análise também tem a mesma conclusão em relação a 1 a 3 gânglios axilares, mesmo nos casos que fizeram terapêutica sistémica. Estes estudos que
é o dinamarquês de novo, mas aqui compara 2 grupos de doentes, um que fizeram só quimioterapia pós-cirurgia e o grupo que fez quimioterapia e radioterapia. Embora em doentes pré-menopáusicas de alto risco, vê-se realmente que o grupo que fez radioterapia, qualquer que seja o número de gânglios analisados, tem sempre uma sobrevida e menor recidiva locorregional. Este estudo do British Columbia, que também é a mesma coisa, quimioterapia, quimiorradioterapia pós-cirurgia, verifica-se a mesma coisa nos vários grupos ganglionares. Isto é a soma de todos eles, e não só naquele grupo. E outro dos grupos que acho que tem que ser analisados, para além destes que já mostrei, é o grupo das doentes que fazem quimioterapia neoadjuvante e que se faz o gânglio sentinela antes da quimioterapia. Isto porque muitos destes doentes há uma melhoria, portanto passam de um N1 para um N0 ou mantêm o N1 em alguns casos. Nós que vamos fazer terapêutica adjuvante de seguida temos muita dificuldade muitas vezes em decidir qual destes N's é que tem valor, se é o N antes da terapêutica, se é o N depois da terapêutica. Deve ser feito esvaziamento axilar neste caso, só o gânglio sentinela chega. São perguntas que são feitas e que estes 2 estudos estão a tentar responder. Agora vou o resto do meu tempo dedicar aqui à parte da radioterapia, porque penso que estes estudos não são suficientemente esclarecedores em relação ao que se faz efetivamente na parte da radioterapia pós-gânglio sentinela ou pós a tumorectomia, quando é feita a tumorectomia mamária. Quando irradiamos os campos tangenciais mamários, todos estes estudos têm que é a tumorectomia mais radioterapia mamária. Ora, a tumorectomia mais a radioterapia mamária já abrange quase sempre os gânglios nível 1 e os gânglios, como se vê, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, os gânglios nível 1, parcialmente o nível 2 e, em alguns casos, pode-se chegar ao nível 3. Nestes casos, portanto, 80% da axila está tapada já com a radioterapia também. Será que o benefício que se conquista é também devido aqui à parte da radioterapia que irradiou parcialmente a axila? Quando nós fazemos o nosso planeamento de radioterapia, que é feito por TAC hoje em dia, são marcados em todos os cortes do TAC todos os níveis ganglionares, desde o nível 1 ao nível 2, ao nível 3 aqui, e o nível 4 supraclaviculares. O nível 4, não, os gânglios supraclaviculares. Isto para que nós, quando vamos fazer o tratamento, saibamos exatamente até onde é que vamos. E claro que vamos até onde os fatores que temos em relação à doente e ao caso clínico em questão, decidimos se o nível fica aqui, se fica aqui ou onde é que fica. Como veem, este caso aqui, pós-mastectomia, o campo que foi feito irradia totalmente o nível 1 e metade do nível 2 axilar. Temos aqui, de novo, outro caso, este com um planeamento agora atual feito com 3D, e onde se vêem marcados ali os gânglios, o nível 1 e o nível 2, neste caso, decidiu-se englobar peço desculpa. Decidiu-se englobar estes 2 níveis ganglionares e o campo recuou aqui. Neste caso, resolveu-se que não seria útil e o campo ficou mais estreito. Claro que se tem que entrar em linha de conta, nestes casos, com as doses que o pulmão apanha, o coração apanha, todos os órgãos que têm que ser protegidos. Aqui temos, de novo, uma mama marcada ali com a zona que irradiamos e, como veem, a zona ganglionar que está ali é perfeitamente englobada. Isto é um nível 1, esta zona está toda englobada. Isto é o campo que se pode juntar para irradiar níveis mais altos, que fica tangencial ao campo que foi efetuado para a parte mamária. Eu juntei aqui os dados, uma grelha de limites até onde é que se deve ir na parte do limite superior do campo,
que é baseado, como se vê, em dados do doente, em número de gânglios excisados, na probabilidade de ter outros gânglios, e baseado nestes dados é que se faz os limites dos campos em causa. Estas são as guidelines atuais, já de 2014, e vou concluir dizendo que a radioterapia, como se sabe, é um componente importante do tratamento multidisciplinar da mama. Em doentes selecionados, e eu quero frisar os selecionados, melhora o controle local, aumenta a sobrevida, poupando os doentes à morbilidade da recorrência. Tem indicações muito precisas e é sempre necessário otimizar o tratamento de acordo com o caso clínico que temos à frente e a sua finalidade, para minimizar as toxicidades inerentes aos restantes tratamentos. A evolução tecnológica nestas áreas imagiológicas e radioterapia informática permite aplicar tratamentos cada vez mais precisos, mais eficazes e com menor morbilidade. Atualmente, também não nos podemos esquecer que o cancro da mama é considerado uma doente heterogénea, em que a biologia tumoral é tão importante como o estudamento clínico e patológico. E, portanto, à pergunta inicial, cirurgia ou radioterapia, eu penso que a tendência é sempre procurar estratégias de tratamento menos agressivas. Menos cirurgia à axila, acho que é importante. E há uma alternativa com menos efeitos secundários, pelo menos ao longo tempo, que é a radioterapia. Muito obrigada.